Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 12 de setembro de 2020. São 21 horas e 12 minutos. Classe de jovens do quarto trimestre de 2020. Os bons e maus exemplos. Aprendendo com homens e mulheres da Bíblia. Você aqui é uma pessoa muito bem-vinda. Então faça como Valtemir Ferreira de Andrade e fica aqui conosco. Os vídeos aqui saem todos os domingos, às 11h30 da manhã, da classe de adultos, ao meio-dia e meia, a classe de jovens, às 1h30 da tarde, a vez dos juvenis, e às 14h30 é a vez da classe de adolescentes. Lição número 3. Quando a chamada de Deus não faz diferença. Os filhos de Eli. Texto do dia. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém os que me desprezam serão envilecidos. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Síntese. Manter a vocação dada por Deus é um desafio diário, que não pode ser considerado como de pouca importância. A quem o Senhor honrará? Aquele que honrar a Deus. Você terá mais de Deus quando Deus tiver mais de você. E nós precisamos compreender que a vocação, a nossa vocação, independente de qual seja a sua vocação, ela é muita coisa. Independente do que se passa, do que acontece, nós precisamos compreender que o nosso trabalho, muitas das vezes, por menor que pareça, ele faz toda a diferença. Introdução. A forma como olhamos para as oportunidades que Deus nos dá fala muito a nosso respeito. Enquanto há pessoas que têm um encontro pessoal com Deus quando adultas, há outras que são privilegiadas por nascerem dentro de um lar onde Deus é adorado e sua palavra é ensinada. Mas tal oportunidade não se traduz necessariamente no reconhecimento da bondade de Deus para com essas pessoas. Há casos de pessoas como, por exemplo, Ofni e Finéias, que desprezaram a Deus mesmo tendo recebido uma oportunidade diferenciada. Em outras palavras, há pessoas que não se importam com a chamada. O dramaturgo britânico William Shakespeare dizia que não importa o quanto você se importa, tem pessoas que simplesmente não se importam. E nós vemos que, infelizmente, esta regra também se aplica à questão cristã, à questão da pessoa ser chamada por Deus. Há pessoas que são chamadas por Deus, mas não se importam com o seu chamado. E aqui é o caso clássico de Ofni e Finéias, filhos de Eli, que tinham uma chamada de Deus, eram privilegiados, mas fizeram pouco ou, na verdade, caso nenhum deste privilégio. A chamada sacerdotal esquecida. A família de Eli. Os livros de Samuel estão inseridos no período dos juízes, época em que ainda não havia rei em Israel. É um período em que a Bíblia registra uma sequência de afastamento do povo da presença de Deus e das permissões que o Senhor concedia aos inimigos do seu povo para oprimi-los. É nesse contexto que Ofni e Finéias surgem no relato sagrado. Vindos de uma família sacerdotal, os moços cresceram e foram educados dentro do ambiente onde era realizado o culto ao Senhor. Ofni e Finéias vinham de uma classe sacerdotal. Portanto, após ele morresse, certamente seriam levados à questão sacerdotal, ou mesmo seriam sacerdotes. E eles tinham este privilégio de serem educados dentro da palavra do Senhor. O ambiente familiar era extremamente propício à questão bíblica, à questão do sacerdócio, à questão da chamada deles. Entretanto, nós vemos que eles teve essa chamada esquecida. E quantas pessoas são chamados por Deus e se esquecem do chamado?
não fazem mais fazem pouco caso da chamada, acham que agora não tem mais importância, não precisa mais, não há mais necessidade de ser chamado, de responder esse chamado. Sacerdotes do Senhor em Siló. Há estudiosos que creem que Siló pode ser considerada a primeira capital de Israel, dada a sua importância para as tribos que haviam saído do deserto. Quando entraram na terra prometida, os hebreus se juntaram em Siló e ali montaram a tenda da congregação. Em Siló, Ana orou ao Senhor pedindo um filho, e o Eterno a ouviu. Também em Siló, os filhos de Eli davam mau testemunho de seu sacerdócio, roubando carne do sacrifício e se deitando com mulheres. Por fim, foi em Siló que a arca do Senhor foi capturada pelos filisteus, uma vergonha para a nação de Israel. O Senhor mesmo confirma que estava naquele lugar. Foi em Siló que Deus diz a Jeremias que fiz habitar o meu nome. E foi lá que ele despertou Samuel para o chamado profético com que seria usado por décadas. Vemos que o mesmo lugar tem vários panos de fundos aqui. Em Siló, Ana teve vitória, entretanto vemos que os filhos de Eli faziam tal abominação, faziam coisas que não eram do agrado de Deus. Então vemos que o mesmo local, a questão, acreditam que Siló seria uma capital de Israel. Existem duas capitais em Israel hoje. Existe a capital cristã ou religiosa, como dizem, né, que é Jerusalém, e a capital financeira, que é Tel Aviv. E vemos que no mesmo lugar onde Deus disse que o nome dele estaria, que ele fazia presença, que ele deu vitória a Ana, que Samuel foi chamado, é o mesmo lugar em que Ofni e Finéias faziam coisas terríveis no mesmo lugar. E hoje não é muito diferente. No templo, há pessoas que infelizmente fazem coisas mais dentro do templo. É bem verdade que muitos deles não sabemos, fazem as escondidas, mas isso não ficará impune diante de Deus. Tudo que se faz dentro do templo ou fora do templo, numa questão cristã, Deus não tem o culpado por inocente, como diz Naum capítulo 1, versículo 3. Então nós precisamos, a cada dia mais, fazer do nosso lugar, do templo da casa de Deus, de fato, a casa do Senhor. Filhos de Belial. A palavra nos diz que aqueles moços eram filhos de Belial. A palavra Belial traz a ideia de algo ou pessoa inútil, sem valor. Os filhos de Eli não eram pessoas úteis no ministério sacerdotal. Seu testemunho público era vergonhoso e não representavam o Deus que os havia escolhido. Testemunho vergonhoso. Quando vemos uma questão bíblica sobre fazer evangelismo, que eu quero dizer, fazer missões, uma das formas mais contundentes, mais firmes de se ganhar é com bom testemunho. Não adianta alguém estar no templo louvando a Deus, engrandecendo o nome do Senhor, com dons, mas que não tem frutos, que dá mau testemunho, de nada vale, não vale nada, está enganando a si mesmo. Então muitas pessoas nesse contexto acabam sendo filhos de Belial. São pessoas filhos da perdição, vamos botar assim, que são pessoas inúteis, servos inúteis, sem valor, que não fazem menção do nome do Senhor, não fazem o que tem que ser feito. Obreiros, muitas das vezes, pastores, muitas das vezes, líderes, que não levam em consideração a chamada do Senhor, que fazem da casa do Senhor como um lugar qualquer. É bem verdade que o nosso proceder no templo, nós temos que proceder no templo, em outro lugar da mesma forma. Mas o que eu quero dizer é que até mesmo no templo, que é a casa de Deus, as pessoas muitas vezes não têm o respeito que se tem que ter pela casa do Senhor. O desprezo para com as coisas de Deus.
Desrespeito com a oferta do Senhor. Um dos momentos mais sagrados no culto cristão é aquele em que honramos a Deus com nossos dízimos e ofertas, cientes que nosso ato de fé é importante para a manutenção da casa de Deus. É importante também uma forma de mostrar que não somos dominados pela ganância. Ofni e Finéias pegavam para si a gordura, a parte que era destinada ao Senhor para ser queimada. Em outras palavras, Ofni e Finéias roubavam a oferta de Deus. E quantas pessoas que têm a chamada de pastor que estão roubando a oferta do Senhor? Vemos questões sobre dízimos e ofertas cada dia mais encolhendo dentro das igrejas, diminuindo o valor. Não vamos aqui entrar no mérito de ser dizimista e ofertante, porque certamente você tem um pastor e certamente o seu pastor te ensina acerca dessas coisas. Mas é bom entendermos uma questão de dízimos e ofertas, que é o seguinte: o dízimo é uma questão de gratidão e ele não pertence à lei, ele veio antes da lei. A Bíblia também vai dizer, Jesus disse em Mateus 23, que dão o dízimo do hortelã e do cominho, mas negam a misericórdia. Deve fazer uma coisa e deve se fazer outra. O apóstolo Paulo vai dizer que Deus ama aquele que dá com alegria. Então o dízimos e ofertas ele é bíblico, é para a casa de Deus. Não é uma questão de obrigação. Você não é obrigado a dar um dízimo ou até mesmo ofertar. Eu não acredito muito nessa questão de ser obrigatório. Mas a pessoa que tem um coração grato a Deus, ele faz isso. Ele oferta na casa de Deus. E os pastores, líderes, o que fazem? Às vezes tesoureiro, o que fazem? Pegam esta oferta que foi dada com amor, com um propósito, e é bom também quando você for ofertar ao Senhor, tu faça um propósito, não oferte de qualquer maneira. Oferte a Deus com intuito, com um propósito, que Deus certamente fará valer a sua oferta. Então essas pessoas pegam esse valor e gastam com coisas completamente que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Há casos extraordinários que pessoas que usam a oferta da casa de Deus para fazer até mesmo o mal. Então, sim, precisamos ter consciência da questão de dízimos e ofertas, mas nós não podemos e não devemos, por causa dessas situações, deixar de ofertar na casa do Senhor. Vida violenta. Os filhos de Eli são descritos como homens violentos, sem limites e acostumados a não ouvir ninguém. Se isso fosse pouco, agiam com violência de uma pessoa que não quisesse entregar a eles aquilo que era do Senhor, se não por força a tomarem. Eles forçavam as pessoas a fazer o que eles queriam. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Aqueles moços fizeram suas regras pessoais no culto, não para adorar o Senhor, mas para se beneficiar das ofertas que eram trazidas pelas pessoas. As ofertas das pessoas, o povo cristão é um povo extremamente amoroso com questões de dízimos e ofertas. Eles sempre têm aquela oferta de amor, eles sempre trazem com alegria a oferta ao Senhor. E vemos que os filhos de Eli, eles roubavam esta oferta e faziam atos de violência. A Bíblia condena duramente a questão da violência. E vemos aqui que os filhos do sacerdote, eles agiam com violência quando alguém se negava a entregar a eles uma oferta que era do Senhor. Então vê que quão grande e tenebroso era a ganância e o coração desses jovens. Eram pessoas completamente voltadas contra Deus. Estavam ali apenas por uma questão de interesse pessoal. Não tinha nenhum interesse em cultuar ao Senhor. Não tinha nenhum interesse de levar e aplicar a palavra. Eles estavam ali puramente por uma questão egoísta de interesse próprio. Vida imoral. Apesar da chamada que haviam recebido da parte de Deus, Ofni e Finéias não conheceram sua própria vocação e se utilizaram dela para proveito próprio. Eles eram conhecidos por desrespeitarem a santidade de Deus no ofício sacerdotal, quando usufruíam de favores sexuais de mulheres que iam à tenda da congregação.
Olha o emaranhado de situação tenebrosa que esses meninos se meteram. Agora ainda tem a questão da vida imoral. Praticavam questões sexuais, relações sexuais na congregação. Olha que ponto que chegou. Profanaram a congregação, o templo de Deus. E hoje, muitas das vezes, não é diferente. Há pessoas que também estão profanando o templo de Deus. E Deus não tem o culpado por inocente. Certamente, de uma outra forma, também uma questão espiritual, quando alguém faz tais coisas dentro do templo, você vê que a igreja em si, a igreja não cresce, não é uma igreja espiritual. E como é muitas das vezes um pecado escondido, aqui não, aqui era transparente, todos sabiam da situação. Mas quando nós vemos uma questão no templo, que é uma questão oculta, nós não conseguimos entender por que a igreja não cresce. Porque as pessoas não evoluem na igreja, não é uma igreja espiritual. Por quê? Porque há profanações no templo de Deus. Consequência de se desprezar a Deus. Perderam a vida. É possível dizer que parte do comportamento dos filhos de Eli se deve a ele próprio, por ser um pai tolerante com os pecados dos filhos. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Execráveis, uma palavra forte. Execrável quer dizer abominável. Vemos aqui a culpa da parte de Eli. Eli aqui falhou duas vezes, pelo menos duas vezes. Falhou como sacerdote, porque não reprimia, não repreendia Ofni e Finéias, e falhou como pai pela mesma razão, por não repreender, por ser tolerante. E como é hoje? Hoje, como os pais são hoje? Se você tem uma idade mais um pouco avançada, você verá que a educação de hoje era bem diferente de antigamente. Antes, o pai e a mãe, no olhar para o filho ou para a filha, ela já sabia que precisava se retirar. Já sabia que o pai e a mãe não estavam satisfeitos com aquilo com a presença dela ali, que aquilo era uma conversa de adulto e ela precisava se retirar. Hoje não. Hoje o filho e a filha parece que impõem questões para os pais. Hoje os valores são invertidos. São os filhos que querem mandar nos pais e muitas das vezes conseguem mandar nos pais e às vezes chegam até a agredir aos pais. E por que isso? Porque os pais foram tolerantes desde sempre, desde novinho, não repreendiam. Então, hoje, precisamos, mais do que nunca, você que é pai, você que é mãe ou responsável, você precisa repreender os seus filhos sim. Uma varinha de goiaba resolve bem. Mas não precisamos ter aquela questão, os pais precisam ser firmes, ser enérgicos com os seus filhos. Eu honro os que me honram. Ao invés de Ofni e Finéias servirem ao Senhor e serem honrados por Ele, preferiram honrar a si mesmos e a seus desejos. Deus os havia honrado, dando-lhes a oportunidade de nascerem em uma família sacerdotal e ministrarem a todo o povo, mas eles não colocaram Deus em primeiro lugar. Eles não o destacaram em suas vidas, pois honrar é dar destaque, distinguir de forma positiva, com a intenção de homenagear. O que você faz que honra a Deus? E você tem honrado a Deus de fato, de coração? Assim como a Bíblia diz lá em Êxodo 20:12, que fala: honra teu pai e a tua mãe para que se prolonguem seus dias na terra. Você também tem honrado da mesma forma o Senhor, homenageado o Senhor, amado o Senhor acima de todas as coisas, porque vemos que aqui eles buscavam apenas a glória de si, eles queriam apenas a honra para si mesmo. E hoje também é uma outra questão também, que os pastores e líderes hoje não querem fazer nada, não querem trabalhar na questão da obra do Senhor e querem ter a honra de ser pastor. Eu sou pastor, você tem que me respeitar porque eu sou pastor. Eu sou intocável porque eu sou pastor. Não, você não é intocável por você ser pastor. Se você é pastor, como diz lá Provérbios 27:23, procura conhecer o estado das suas ovelhas e cuida bem do seu rebanho. Você precisa trabalhar, você precisa cuidar das ovelhas da casa de Deus, porque certamente virá o dia que você precisará dar conta delas a Deus. Deus chama Samuel.
Deus não deixou de abençoar a nação de Israel por causa dos pecados dos filhos de Eli. Todavia, o pecado sempre tem consequências maléficas, e os israelitas perderam temporariamente a guerra contra os filisteus. E a arca de Deus foi levada como despojo de guerra. O Eterno também julgou os filisteus, e eles devolveram a arca da aliança. Deus deu aos israelitas um novo sacerdote, Samuel. Deus, ele é um Deus vivo, por isso ele é enérgico. Então ele não vai deixar as coisas de qualquer maneira. Como eu já falei aqui, Deus não tem o culpado por inocente. Então alguém que fez algo, um pastor, líder ou qualquer pessoa dessa natureza, que fez um professor, mestre, que está fazendo algo errado, vai pagar pelo pecado. É a consequência do pecado. Agora, precisamos também compreender que Deus levantará outros. Se você foi chamado, está fazendo pouco caso do seu chamado, certamente Deus levantará outro para fazer aquilo que era para você fazer. E a honra será de outrem, ao invés de ser sua honra, vai ser de outra pessoa. Nós compreendemos que o Senhor é quem faz toda a obra, é Deus quem nos capacita. A Bíblia vai falar em João 15,5 que sem Cristo nós nada podemos fazer. Mas, uma vez que Ele nos chamou e nos quer dar esta honra de ser independente ainda do seu chamado, você precisa se importar com esse chamado, você precisa ser dedicado ao chamado ao que você foi. Porque até assim também você estará honrando a Deus. Conclusão, a palavra de Deus nos mostra que não basta ser escolhido por Deus para um determinado ministério. É preciso levar a sério essa chamada, sob pena de desperdiçarmos os dons que Deus depositou em nós para que fôssemos úteis em sua obra. A vocação não correspondida é inútil. Que possamos, com base nesta lição, ser pessoas mais gratas a Deus pelas oportunidades que recebemos e jamais desprezar a graça e o privilégio de servi-lo. Então vemos que nós precisamos nos importar com aquilo que Deus nos entregou. Se o Senhor te chamou para ser pastor, seja um pastor dedicado, apacenta, até porque o pastor foi feito para apacentar, né? E não para espancar, como foi aqui, que seria aqui a questão de Ofni e Finéias. Eles tinham a linha sacerdotal, seriam sacerdotes, mas espancavam as pessoas que não lhe davam a oferta que era dada para Deus, que era dedicada a Deus. Então vemos que nós precisamos nos importar sim com aquilo que o Senhor nos entregou, até porque um dia iremos prestar contas a Ele. Nós iremos dar contas das coisas que fazemos a Ele, porque uma vez que Ele nos chamou, nós também precisamos nos colocar na brecha, ficar à disposição do Senhor, ficar na sua vontade e não na nossa, permanecer na vontade do Senhor, porque Ele certamente nos dará a vitória. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, e que você não venha ser como Ofni e Finéias, mas que você venha ser fiel a Deus, fazer valer a chamada, se importar com a chamada, dar de fato o valor devido, fazer jus ao chamado de Deus, porque é uma honra ser chamado por Deus para uma tarefa independente do que for. Todo o trabalho feito para Deus, com todo o nosso coração, Ele certamente irá nos recompensar. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha uma boa aula. Tchau!